Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje com mais uma live super especial sobre relacionamento abusivo. Um tema aí que interessa várias pessoas, que muitas estão inseridas, né, em relacionamentos abusivos. Boa noite a todos vocês que estão entrando aí para ficar conosco nesta live. Eu vou aguardar a doutora Regiane Soares entrar para eu poder enviar o convite para ela. Anne, vamos aguardar ela aceitar. Boa noite, Rejane. Boa noite, Laura. Boa noite a Que todos. prazer, Prazer é meu, obrigada pelo convite. ter você conosco em mais uma live assim, um assunto muito importante, né, Rejane? Muito, Laura, muito importante. E houve uma coincidência, né, de preocupações, porque nessa semana que você está trabalhando no consultório o relacionamento abusivo, no seu escritório, eu, no meu consultório, né, tive um fato que me deixou muito chateada, que foi o assassinato de uma conhecida da minha filha, né, da Marcela. Inclusive, minha filha também chama Marcela, para quem não sabe. Então, acho que houve uma coincidência aí de temas, né, que nos envolveram ao mesmo tempo. Então, espero que seja boa Então, lá, dentro do possível. sim, com certeza. O feminicídio é algo que tem crescido muito, né, Rejane? E muito preocupante, né? Mas a gente vai abordar como que as mulheres podem, né, entender melhor esse relacionamento abusivo, até para elas poderem sair dessa situação, né? Verdade. Mas inicialmente eu gostaria de te apresentar. Tá, ok. Para quem não conhece, para quem ainda não conhece, gente, a Rejane, além de uma excelente profissional, ela é graduada em psicologia pela UFMG, ela tem experiência na área de psicoterapia e psicanálise, tanto individual quanto de casal, né, e família em geral, há mais de 25 anos. Rejane, ela está terminando a tese dela de doutoramento na UFMG sobre o desastre sociotécnico do rompimento da barragem de Brumadinho e o impacto psíquico, né, na população. Né? Nós sabemos que esse acidente da barragem de Brumadinho impactou de forma grave, né? Não só as vítimas e os familiares, como também os operadores do direito, todas as pessoas envolvidas ali, né, Rejane? Então, eu já estou, assim, curiosa para ler a sua tese, ansiosa para ver o seu trabalho, que com certeza deve estar sendo assim, um trabalho de excelência e de muita importância. Tá? Muito obrigada aí pela sua contribuição em algo tão sério que aconteceu. E pela sua experiência, né, na psicologia, com a psicanálise, eu acredito que hoje a gente vai conseguir realmente fazer reflexões bem profundas acerca do relacionamento abusivo. E eu gostaria um pouquinho de contextualizar esse tema, porque apesar de eu ser da área jurídica, advogada de família, o direito de família, ele dialoga diretamente com a psicologia, né? Então, por isso que a maioria das minhas lives são com psicólogas, porque praticamente todos os conflitos, os assuntos que envolvem o direito de família tem a questão da psicologia por trás, né? Tem um porquê daquilo ali estar acontecendo. E o que eu pude perceber com a minha advocacia? Que a maioria dos relacionamentos afetivos, quando acabam, né? Quando terminam e que chegam até o meu escritório, eu posso colocar que 90%
as pessoas estavam inseridas num relacionamento abusivo, né? Tem ainda aquela parcela que não viveu, ainda bem que não passou. Então, eu gostaria de abordar esse assunto, por quê? Porque eu acho que é o nosso dever levar até as pessoas conhecimento, informação, né? Então, nada melhor do que essa live hoje, né, para a gente discutir algo tão sério e que, né, está presente aí em muitos relacionamentos. Uhum. Então, Rejane, eu gostaria primeiro de conceituar o relacionamento abusivo e também gostaria de ter sua nessa minha conceituação, porque a minha conceituação ela tem uma visão mais jurídica, né? Então, nós sabemos que, em geral, o relacionamento abusivo, gente, é aquele definido numa relação em que há abusos de ordem física e emocional. Ou um ou outro, ou as duas juntas inseridas, né? Os abusos emocionais são as chamadas violências psicológicas, né? Que nós iremos tratar na próxima semana, que são os tipos de violência que estão inseridas também na Lei Maria da Penha, dentre elas a violência psíquica, que é psicológica. Então, o relacionamento abusivo, ele é aquele onde uma das pessoas utiliza do poder para manipular e controlar o outro ali naquela relação. E nós podemos dar aqui vários exemplos de controles, né? Os controles, eles vão desde o comportamento da pessoa que é controlada, o controle dos relacionamentos da pessoa, tanto com os amigos, quanto com a família. O controle também, ele é de ordem, às vezes, patrimonial. Pode ser também controle até do que a pessoa vai vestir, do que a pessoa vai, a cor do cabelo que a pessoa vai usar, até o esmalte que a pessoa vai passar. Então, são exemplos os mais variados, né, Rejane? É um controle total, porque quem controla, o abusador, ele acha que a outra pessoa ela é propriedade dele, ele tem a posse daquela outra pessoa. Eu gostaria, então, Rejane, que você começasse dando o seu conceito de relacionamento abusivo com base na psicologia. Laura, quando o abuso, né, eu acho que isso acontece muito no direito, quando existe um abuso físico ou mesmo um abuso emocional, de uma maneira mais explosiva, né, fica fácil a pessoa perceber que ela está ali sofrendo um tipo de violência. Mas existe um tipo de abuso que ele é muito sutil, né? Então, depende muito. Infelizmente, nós não temos pesquisas que conjugam a violência conjugal com os transtornos de personalidade, os transtornos mentais, né? No Brasil, pelo menos eu procurei, não tive muito acesso a pesquisas mesmo, com estatísticas, olhando essas duas variáveis, né? Tipo de transtorno e violência conjugal. E também tem um tipo de abuso que ele é tão sutil que a pessoa vai perceber que ela está mal, que ela não tem mais autoestima, que ela está deprimida, porque depende do parceiro. Na minha clínica, depois de tantos anos, as pessoas falam muito do transtorno de personalidade narcisista como se fosse assim, o pior de todos, mas de fato não é. Tem um outro transtorno, que é o transtorno de personalidade paranoide, que as características desse tipo de transtorno são muito mais graves, né? Então, começando pela sua pergunta, né, o que seria um relacionamento abusivo do ponto de vista da psicanálise, que é a minha especialidade, né? Vou falar do relacionamento saudável primeiro para falar um pouquinho do abusivo. O relacionamento saudável é aquele em que há uma admiração mútua, né, dos dois, do casal, que existe uma empatia e que existe uma função que a gente chama de continência, que a mãe faz essa função com o bebê. O que é a continência? É quando você está angustiado, está triste, está com raiva, as emoções não estão legais, né? Dependendo do que você está vivendo. O seu companheiro, seu parceiro, ele faz essa contenção, ele te acolhe, ele tem empatia por você, Calma. ele te acalma,
né? E nesses dois transtornos especificamente, acho que a gente vai tentar ficar só nesses, porque senão, né, expande muito. É um pouco diferente. Por exemplo, o transtorno narcisista tem características e defesas que são bem diferentes do transtorno paranoide. Você acha que dá tempo de explicar um pouquinho dos dois para a gente ver como Dá é que eles agem? tempo, e é muito. Dá tempo, sim, Regina. É muito interessante você falar do transtorno narcisista, porque aqui no meu consultório, no meu escritório, os casos que Virou chegam, a consultório, gente né, sempre Laura? vira um consultório, é um escritório Um escritório consultório, né, consultório. gente? Porque além de advogada, a gente vira psicóloga prática, né? Por isso que eu tenho que fazer psicanálise, eu tenho que estar sempre estudando para poder auxiliar. A gente sempre pensa que quem vive um relacionamento abusivo, o abusador tem traços narcisistas. Então, é interessante demais o que você está falando, porque nem sempre o abusador vai ser o narcisista. Então, eu gostaria que realmente você explicasse o que seria o transtorno narcisista e esse outro transtorno que é o de personalidade, né? Que você falou? O DSM ele divide, né? São 10 tipos de transtorno de personalidade. Então, tem o grupo A, B e C. Salvo Uhum. engano, no grupo A é que está o transtorno narcisista e o paranoide vai estar no grupo B. Eles Uhum. dividem lá, e não vamos entrar, né, nessa questão porque ele divide dessa forma, mas tem esses dois transtornos que, para mim, no meu modo de entender, é o que mais dano causa nas relações. Então, o transtorno narcisista, a gente fala narcisista, mas o narcisismo ele faz parte do desenvolvimento de todo mundo. Nós passamos, né, pelo narcisismo primário, de acordo com o Freud, como ele dividiu. No narcisismo primário, o que acontece? A criança ela precisa do amor da mãe para ela se reconhecer como amada, e daí vai surgir o que a gente conhece como autoestima. Em psicanálise a gente não fala muito nesse termo, mas só para ficar mais fácil, né? Então, a criança ela se vê como uma pessoa amada, e isso faz com que ela tenha um bom desenvolvimento, que ela vai passando pelas outras fases. Nesses dois transtornos, vou falar narcisista e paranoide, tá? Nesses dois transtornos, há uma falha bem primária, nas primeiras relações, na interação do bebê com a mãe. Então, não é que o narcisista, como as pessoas pensam, tem um amor muito grande a si mesmo, que é um amor próprio muito grande. Ele não tem. Houve uma carência nessa fase. E o que ele faz? Ele vai buscar, como um mecanismo de defesa, a admiração das outras pessoas. Como ele tem um vazio, né, narcísico, ele busca essa admiração. Então, ele vai usar da sedução. Eles são extremamente sedutores, e aí está o perigo. Eles são muito sedutores. Eles usam de uma idealização do próprio eu. Mas quando estão com interesses, eu não falo nem paixão, porque, né, é difícil falar em amor nessas patologias. Quando eles estão interessados, eles emprestam um pouquinho dessa idealização. Então, eles colocam a mulher num patamar maravilhoso. Você vai se sentir uma deusa, ele vai te No colocar pedestal. lá em cima, no pedestal. Ele está te emprestando, né, um pouquinho dessa idealização. Acabando essa fase da conquista, porque ele quer te conquistar, né, provavelmente ele vai vir com a desvalorização enorme. E aí é como se a mulher ficasse viciada daquela sensação que ela teve, igual uma droga, ela fica tentando manter o relacionamento porque foi muito bom lá no princípio. E como é que vai acontecendo essa desvalorização, né? Pode ser, aí tem um espectro, né, Laura? Porque vai ter o narcisista, igual tem depressão leve, moderada e grave, o narcisismo também tem um espectro, né? Então, ele vai te desvalorizando, talvez de uma forma sutil, depende. Ou então de uma forma clara. Né? Você está gorda, as críticas talvez não sejam tão assim consistentes. Não, as críticas são consistentes, mas talvez não sejam tão repetitivas, mas ele vai soltando, sabe? É como se você não ocupasse mais Ele aquele vai lugar. vai minando a autoestima. Autoestima. E como ele tem que seduzir, aí entra aquele processo das traições. Né? Uma traição atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra, porque ele vai seduzir. Né? Ele não tem esses ciúmes tão grande como tem, por exemplo, o paranoide. No paranoide, vai ter essa atuação do eu, ele também se acha, não como narcisismo, mas ele também se acha
especial, mas ele tem o ciúmes patológico. Por que ele tem esse ciúmes patológico? Lá no narcisismo, também naquela fase narcísica, houve uma falha. Eu não vou nem falar que a culpa é da mãe, né? Às vezes a criança é mais exigente, ou a mãe teve uma depressão, mas houve uma falha nessa introjeção que a gente chama de objeto bom. Então, ele não se sente tão amado. Então, ele vai ter uma falha narcísica. Só que ele vai usar um mecanismo diferente. Ele vai usar muito da projeção. Assim, o mal que ele sente não está nele, está no outro. Então, os ciúmes que ele sente, a inveja também faz parte dessa estrutura, está no outro. Então, todo mundo vai tentar enganá-lo, vai traí-lo. E aí, nas relações, né, conjugais, a mesma coisa. Mesmo que a mulher nunca tenha feito nada na vida dela, não tenha olhado para o lado. Ele cria situações na imaginação dele. Ele vai ver evidências no ambiente de que ele foi traído. E aí você percebe claramente, eu já tive muito isso no consultório, Laura. Por que mulher? Né? Porque esses dois transtornos são mais comuns em homens. Isso que eu ia perguntar agora, Rejane. A mulher, ela é a vítima maior, né, de relacionamentos abusivos. É porque esse tipo de transtorno é maior em homens. Tem a maior quantidade, pelo menos, assim, né, eu estou falando na população mundial, né? Em pesquisas em outros países, os homens, por exemplo, você tem uma ideia no transtorno narcisista, salvo engano, 75% é homem. Sim. É raro. Então, as vítimas, a maioria das vezes, são as mulheres mesmo. As mulheres, né? São as mulheres. As mulheres talvez tenham mais transtorno borderline, são mais explosivas, podem até bater, jogar, sei lá, suco na cara da pessoa, do companheiro. Sim, sim. Mas o transtorno paranoide tem mulher, eu conheço, mulheres com transtorno paranoide, mas é de uma forma diferente. Na mulher, ela está mais preocupada com a macumba que o vizinho está fazendo para ela. Sabe esse tipo de coisa? Estão desejando mal para ela, tem muita inveja dela. Ela não ataca tanto o companheiro, o parceiro. Não. Ela coloca mais nas outras mulheres, né? Inveja projetada nas outras mulheres. Meu áudio melhorou, gente? Está com problema o áudio, Laura? A Gerosina falou que meu áudio está ruim. Melhorou? Pode continuar, o Rejane. Agora, o que é comum nessas duas patologias, Laura? Todos dois, né, o paranoide e o narcisista, eles têm pavor da vergonha, da culpa, do sentimento de inferioridade, da humilhação. Então, é por isso que eu falo, os dois têm essa proteção do eu. Né? Eles têm que proteger o eu. Então, não é que eu estou justificando de forma alguma, só estou tentando dizer o que acontece. Então, eles colocam isso para fora com mecanismos de defesas diferentes. Então, no paranoide, vai ter o ciúmes delirante, esse controle do qual você falou, né? Ele vai controlar a roupa, a cor do esmalte, ele vai isolar a vítima, né? Ele tira a vítima da família, dos amigos, isso tudo com objetivo de controle. E às vezes a mulher fala assim, nossa, mas ele é tão ciumento, eu não faço nada, não precisa você fazer, querida. Ele vai projetar em você essa desconfiança que é estrutural nele. Então, o tempo todo a mulher vai estar tentando provar que ela é confiável. E ela não vai ter resultado. Por isso que vai deprimindo. Por isso ela vai deprimindo. E eles são muito mais perigosos do que o narcisista, porque eles têm um sentimento de vingança. Se terminou o relacionamento, ele vai vingar. Ele vai vingar. Por isso que o paranoide, né? O paranoide que você está falando. O narcisista já uma preocupação excessiva com a imagem dele. Isso, é aquela supervalorização, né, do eu, ele é grandioso. Mente muito, vai mentir muito o narcisista, ele vai mentir as conquistas dele são maravilhosas, ele é poderoso, né? E geralmente às vezes ele se dá muito bem na carreira, porque tem essa grandiosidade, né? Aparente. Sim, né? Aparente. Realmente, aqui no escritório, os relatos, né, que a gente acolhe, né, que a gente
auxilia, eles são realmente mais do relacionamento abusivo com transtorno narcisista, sabe, Rejane? Mas foi muito interessante esse outro tipo de transtorno, porque a gente tem que saber, né, como que eles, a forma que eles utilizam, né, para poder manipular ali a vítima. Porque o narcisista ele é mais sutil, né? Ele está preocupado se ele encontra uma parceira que seja grandiosa, Inicialmente, eles super protegem a parceira, né? Super protegem. desde que ele tenha um ganho. Tem que ter um ganho por trás. Ele tem que ter um ganho. Porque como ele não tem muita empatia, né? Se for bom para ele, fala que é os arranjos que dão certo no casamento. Né? Principalmente se forem dois narcisistas, dá super certo. Porque se a mulher é grandiosa e ele é grandioso, eles vão causando aquele casal que causa muita inveja, né, nas pessoas. Os dois são bem-sucedidos, os dois têm muito sucesso. Porque a mulher aí funciona como um espelho para ele. Ganho, e ele super protege no início, depois ele também vai minando essa autoestima. Ou seja, porque você ele vai fora do projeto dele. Se ela já não estiver mais no projeto. Justamente. Aí tem uma questão que aí você vê claramente como é que a coisa se desfaz. Vamos supor que os dois casaram, os dois têm sucesso, de repente essa mulher começa a se destacar mais. Aí ela fugiu um pouco da regra. Ela está sendo maior do que ele. Aí ele vai tentar enfraquecê-la. Ele pode até enfraquecê-la da seguinte forma: olha para você como é que é sutil. Vamos ter mais um filho? Isso também é tudo inconsciente. Ou né, então Laura? sabota as questões profissionais. Eu atendi um caso recente onde a mulher realmente estava se deslanchando profissionalmente. Ele começou a sabotar a questão profissional, não dando apoio financeiro, sempre minando, né, a autoestima. Isso aí não vai dar certo, você não vai dar conta, você vai ter prejuízo financeiro. Justamente. Eu não vou te ajudar. Eu não vou te Você não ajudar. está fazendo do jeito que eu acho que deveria ser. Isso também você deve ver com frequência. Se for um projeto do qual ele não vai se engrandecer junto, ele pode minar. Porque é uma transferência gemelar. Os dois têm que estar iguais. Não pode sobrepor. Né? Entendi. Então, isso também acontece. Agora, tem também... Rejane, pode falar. Pode falar. Porque eu só queria falar o seguinte: no caso do paranoide, né, num espectro mais grave, então, quando a mulher termina a relação, que ela percebe, assim, ou que a mãe falou, que o pai, alguém interferiu, os amigos, ela tenta sair da relação, aí é que está o grande perigo. Porque aí vem esse sentimento de vingança, né, e pode acontecer realmente daí o feminicídio que a gente vê tanto acontecer. Né? Você vê muitas em casos de separação, né, Laura? Separou, às vezes tem lá a medida protetiva, e o homem consegue ir lá, às vezes ele está até com outra já está com outra família. Sim, mas ele vai lá e mesmo com medida mata. protetiva, a gente vê vários feminicídios, inclusive um recente, salvo engano, há 2 anos, foi na pandemia, daquela juíza do Rio de Janeiro, né? Isso. Que foi morta pelo ex-marido e ela tinha medida protetiva, né? Fica sem entender por que ele fez isso. Às vezes está com outro filho pequeno, com mulher e tal, mas ele volta lá para se vingar. E se a mulher ficar sabendo, né, desses riscos, ela toma cuidado, ela não vai confiar. Ela não vai abrir a porta para o ex-marido que vai parecer bonzinho para conversar. Claro. Rejane, nem sempre, quando o casal tem um desequilíbrio, né? Eu falo assim, às vezes profissional, às vezes financeiro. Muitos casais, quando se ajustam, né? Olha, você não precisa trabalhar fora, né? Você pode realmente se dedicar à família, aos filhos. O fato da mulher talvez não ter uma profissão ou não estar no mercado de trabalho, a gente também não vai generalizar aqui, que realmente os abusos acontecem somente nesses casos, gente. Mas a maioria dos casos de relacionamento abusivo,
o homem, como a Regiane falou, ele tenta minar ali, talvez, uma projeção daquela sua companheira, daquela sua esposa, para que ela não anule, né, o seu brilho. Isso. Né? Eu vejo muito isso aqui no escritório, casos assim. Rejane, e o que é a vítima? Então, olha só, para a gente não chegar realmente a ter um caso de feminicídio, não chegar ao extremo, que é, né, a pessoa matar a outra, né, que é o extremo aí de uma relação abusiva. Quando a mulher ela começa a perceber, né, tendo em vista esses exemplos, esses tipos de comportamento que você acabou de relatar, o que ela precisa fazer para ela tentar sair desse relacionamento de forma segura, né, e tentar uma nova vida, né, tentar renascer, porque quem está no relacionamento abusivo, dependendo do grau do relacionamento, do tempo de relacionamento, essa pessoa já está no fundo do poço, né? Ela Isso. está com a autoestima lá embaixo, ela não se sente capaz de fazer nada, tanto profissionalmente, até de resoluções de questões pessoais, né, Regiane? De tão mal que essa pessoa está, E né? foi, tudo de ruim foi colocado nela, né, Laura? E ela, sem saber, né, ela vai assimilando aquilo tudo. Igual eu te falei, culpa, humilhação, sentimento de inferioridade, né? Isso está longe desses dois tipos de parceiros, vamos dizer assim. Então, a mulher, na tentativa de preservar a relação, a mulher que é passivo-dependente, ela vai assimilando toda a culpa. Ainda mais se ela tiver uma tendência depressiva, ela começa a questionar o problema está nela, né? Então, a autoestima dela está lá embaixo, ela vai estar sozinha, porque já isolou dos amigos, da família, dos colegas de trabalho, de todo mundo. Então, uma forma de você... a primeira coisa, né? Como é que a mulher pode perceber que ela está num relacionamento abusivo? Ela vê como é que ela se sente. Ela pode ser ela preservou a identidade dela, ou ela tem que comportar diferente, não conversar com os colegas de trabalho, ela está impedida de ser quem ela não pode levantar, por exemplo, está numa festa, dançar, né? Ela tem que ser outra pessoa para Ela não estar pode, condizente. Ela não ela não pode exercer os seus direitos de personalidade de forma isso, livre, né? isso. Ela tem que criar um personagem para ela, um falso self, para tentar se adequar àquilo ali. Então, isso aí a mulher tem que olhar e perceber, eu posso ser eu mesma, eu não posso. Eu posso rir, às vezes você não pode nem rir, né? Às vezes a risada incomoda. Então, Sim, ela vai tentando se adequar para salvar o casamento, para salvar os filhos, principalmente quando é casada. Se for sua namorada, melhor, já ir observando isso. Né? Tem a liberdade de ser quem é, porque às vezes a gente negocia alguma coisa em função do casal. Né? Você pode sim, negociar algumas coisas, parar as claro, arestas. Formou o casal, você não está mais solteira. Né? sim, Algumas coisas são negociáveis, mas a sua personalidade, a sua identidade, não. Maneira como você ri, o sim, que você gosta. Até, às vezes, até comida. A pessoa tem que mudar o paladar, né, para ficar bom para o outro. sim. Então, a primeira, o primeiro sinal de que está acontecendo, você se observar, né? Que sentimentos que esse seu companheiro te causa. Como é que você se sente em relação a ele? E tem uns sinais claros, assim, de você perceber que você está num relacionamento abusivo. Ou seja, o sujeito nunca assume a culpa de nada. Ele não tem culpa de nada. A culpa é Não tem toda culpa. A sua. culpa é toda sua. Até a criação dos filhos. Se deu errado, a culpa é sua. Como se você tivesse sido pai e mãe sozinha, né? Então, culpar os outros, né? Culpar todo mundo que está à sua volta, né? Dos seus problemas. Você já começa a ficar atento. Olha, a pessoa que não faz o que a gente chama de implicação subjetiva, ela não se culpa de nada, né? Tudo é o outro, é uma coisa estranha. E um conselho que eu dou, não sei se pode dar conselho, né, Laura, mas nessas situações tão dramáticas, né? Volte para a sua família, volte para seus amigos, construa uma rede de apoio e pergunte mesmo o que as pessoas acham do fulano.
Como é que as pessoas Pergunte, e hoje em veem isso? dia nós temos um acesso tão grande à informação, né, Rejane? Se você se viu nessa situação, primeira coisa, procure saber se isso é um relacionamento abusivo. Procure assistir documentários, né? Podcasts, nós temos Tem vários muito muitos, bons, muito né, bom. sobre relacionamento abusivo. Eu atendi uma cliente há um tempo atrás que ela ficou viúva e ela começou num relacionamento e aí ela começou a perceber realmente que algo estava errado, assim, que não estava normal. Então ela começou a pesquisar e ela foi vendo que ela estava inserida num relacionamento abusivo, que o cara era um abusador. Então ela conseguiu sair a tempo, né? Nem sempre é possível sair a tempo rápido, né? Outros casos que eu já atendi, a pessoa, depois de 30 anos de casamento, é que verificou que estava vivendo um relacionamento abusivo há anos, né? Então, a primeira coisa é procurar uma rede de apoio, se voltar para a família, para os amigos, e tentar, se possível, né, Regiane, fazer uma terapia, né? É isso que eu ia falar agora. No caso, numa situação, Laura, igual dessa moça que acabou falecendo nesse mês, que me deixou muito chateada, assim, fiquei triste mesmo, fiquei arrasada. As pessoas pensam que o psicanalista não sente, né? Assim, que Sim. está isento, mas não, tem umas coisas que são dramáticas, principalmente quando é próximo dos seus filhos. Essa moça, o que, que aconteceu? Ela tinha 21 anos, ela estava com esse rapaz, eu acho que desde os 15, 16 anos. Então, só estou contando esse caso porque ele já Porque foi porque foi recente. recente, porque teve uma reportagem sobre o caso, com as fotos dela, isso tudo foi falado. Né? Porque na tentativa de ajudá-la, eu falo coleguinha como se as meninas fossem pequenas, né? Já está tudo com 21, 22 anos, mas uma coleguinha da minha filha enviou para essa moça um vídeo meu em que eu falava, Laura, salvo engano, do psicopata. E enviar esse vídeo para ela, tentando ajudar, você está falando, tentando alertar. Então, vamos falar dos casos muito graves, né? A família já tinha buscado, ela morava em Florianópolis, a família já tinha buscado, já tinha alertado, eu vi a entrevista da mãe dela, tentaram fazer de tudo para que ela saísse desse relacionamento. Mas como é que começou o relacionamento? Muito novinha, ela viciou em drogas e ficou internada um tempo. E conheceu esse rapaz Uhum. na mesma situação. E ele começou a falar muito de Deus, porque a pessoa que tem um transtorno de personalidade dele, eu não sei qual, né? Não sei porque não tive acesso a ele, mas ela pega algo que é, vamos dizer assim, que vai dar para ela um poder muito grande, e às vezes utiliza Deus. Então ele Sim. começou com esse discurso, né, religioso, conquistou a família a princípio. Uhum. Né? Mas aí, depois que ele já tinha todo o domínio, ela teve um filhinho, ela deixou um filhinho de 1 ano. As coisas começaram a mudar. E aí tem muitas fotos dela machucada, com o rosto machucado, uma menina bonita, sabe? Violência mesmo, só que ela não conseguia separar dele. E ela tinha acesso às informações. Uhum. Ela tinha acesso às informações. Então, quando Ela isso não acontece, conseguia, ela não conseguia de forma emocional sair daquela relação. E quando ela saiu, o que, que ele fez? É isso que eles estão investigando, que ela mudou para o Rio de Janeiro tentando fugir dele, mas ele foi atrás. E aí ela abriu a porta para ele. E ao abrir a porta, né? Aí ninguém sabe o que aconteceu, só apareceu morta. Mas enfim, nessa situação, realmente aí, Laura, tem que ter uma ajuda psiquiátrica, psicológica, né? E tentar de todas as formas, porque a pessoa está numa situação quase que de codependência do outro. Praticamente a Sim, estrutura psíquica dela, de 15 anos até os 21 anos, foi com ele. foi com Você imagina o ele. domínio dessa pessoa sobre ela? Com Então, não vai certeza. escutar pai, não vai escutar mãe, não Vai vai escutar a escutar mãe. nada. Então, é quase assim, né, assim, acho que você tem que pegar e tirar mesmo, você vai começar a fazer um tratamento, sabe, assim,
é resgatar. A família tem que intervir para tentar salvar, né? Isso. Eles tentaram, mas não deu tempo, sabe? Eles tentaram. Então, às vezes, tem a informação, está tudo na internet, mas às vezes a pessoa precisa de criar um vínculo, né, com o psicólogo, uma transferência, para daí ela começar. Jane, e você acha que essas vítimas da violência, né, da violência doméstica, porque o abusador, o relacionamento abusivo, as práticas são descritas, né, na Lei Maria da Penha, que são as práticas de violência doméstica, que pode ser física, né, psicológica, sexual, patrimonial, moral, né, são vários tipos de violência. Essas pessoas que são mais propícias a estar num relacionamento abusivo, você pode afirmar ou você pode falar que elas são emocionalmente mais frágeis? Não, emocionalmente mais frágeis. As vítimas são pessoas mais frágeis? São mais frágeis, mas a gente tem que considerar o que fragiliza a mulher. De repente, os filhos. Às vezes é uma mulher, não estou falando que não se deva ter filhos de forma alguma, de repente é uma mulher. Essa fragilidade pode vir da família, da criação. Pode vir da criação, mas às vezes é uma mulher que até tem sucesso, Laura, assim, está crescendo, encontrou, teve um filhinho e tal, ela quer cuidar do filho, ela já está fragilizada porque o corpo ficou esquisito, ela está amamentando, né? Ser mãe é lindo, maravilhoso. Quando você tem um pai que, de alguma forma, a criança tem um pai que te dá uma sustentação. Que te apoia. Que te apoia. Agora, imagina, você tem um neném, né? Nós somos mães, sabemos disso. A gente tem um neném e aí já começa, você tá gorda, já começa aquela desvalorização. Não tem estrutura que aguenta. Aí essa mulher fica fragilizada. E aí ela demora muito a tomar alguma decisão, porque ela fica presa. Então, a própria condição, né, da maternidade, que é para ser algo lindo, maravilhoso, às vezes, a pessoa, o narcisista, ou a pessoa que tem algum transtorno, ele se aproveita daquela situação. Então, tem mulheres fortes que você fica sem entender. Fala assim, e faz sentido, ela não saiu porque a maioria disso? dos casos que chegam aqui no escritório, eles ocorrem após a maternidade, após o nascimento dos filhos. Isso. O casamento, o abusador, ele culpa a mulher. Eu tive um caso que ele culpava a mulher pelo nascimento dos filhos. Ou seja, o nosso casamento piorou depois que nossos filhos nasceram. Olha o grau, né? Olha o nível do narcisismo aí dessa pessoa. Né? E realmente o casamento acabou depois que os filhos nasceram. É a falta de empatia que caracteriza o narcisista. Empatia nenhuma. Assim, aí as pessoas falam assim, não, mas eu acho que ele não é, sabe por quê? Porque ele chora. Gente, chora, mas chora mesmo. Quando a pessoa percebe que ela vai perder alguma coisa, chora, finge, pede desculpas, muda o comportamento. E, Rejane, a violência patrimonial também sempre está associada à violência psicológica. Na maioria dos casos. Não sabia, Laura. Isso aí, para mim, é uma começa realmente minando aquele crescimento profissional ali do outro, chegando até realmente a fraude mesmo, a ameação, a ocultação de patrimônio, de bens, de tudo. Então, assim, 90% dos meus processos tem. Isso é um sinal, Laura. Veja bem, uma mulher que está se envolvendo com um homem que é divorciado. Vamos colocar assim. Aí esse homem teve 3, 4, 5 casamentos, cada um dessas relações teve filhos. Ele não liga para esses filhos, ele quer prejudicar esses filhos. Ele quer prejudicar a mulher, em primeiro lugar, mas vai prejudicar os filhos, ele não está se importando. E, de repente, ele está emprestando esse eu grandioso para a nova parceira, e ela se encanta porque ela acha que ela é muito especial, há outras que eram ruins, né? E prejudicando, inclusive, os filhos, só que isso é cíclico. Essa próxima vai entrar no mesmo lugar. Sim. Então, isso é um sinal para quem está iniciando uma relação.
Como é que foi essa pessoa nas relações passadas? Como é que ele agiu? Por que ele vai ser diferente com ela? Não vai. Ficar atenta, né, Regiane? Não Tenta, mergulhar tão de cabeça no relacionamento, sem procurar saber como é que foram os outros, justamente. né? Porque às vezes a pessoa se sente especial e se sente valorizada, e isso é uma característica do paranoide, né? Ele usa muito essa vitimização, assim, a culpa é sempre do outro. Então é a ex-mulher ela era ruim em tudo, não tem nada que salve, né? Ele foi prejudicado financeiramente, ela tentou roubar dele, ela é péssima mãe, ela não cuida dos filhos. E você vai ver a realidade, não tem nada daquilo que justifica. Essa vitimização é uma característica do paranoide que está, inclusive, dentro dos critérios, né, para esse diagnóstico. Saber dos relacionamentos antigos, então dos atuais, como é que é esse pai com os filhos, como é que é a relação deles com os filhos. Porque isso fala do É amor, uma forma de você perceber, né, como que é o comportamento da de pessoa. você se proteger, porque naquele momento Se você pode proteger. estar sendo valorizado, porque está sofrendo a idealização, mas a sua desvalorização vai vir a cavalo. É Sim. rapidinho, 1 ano, 2. Passou aquela fase da paixão, Do do encantamento, da paixão. encantamento, o destino é o mesmo. Sim. Não muda. Não muda porque esse transtorno não muda, Laura. Ele só vai mudar se for um transtorno leve. Tem como mudar? Tem. Se a pessoa tiver perdido muita coisa, e aí ele vai buscar ajuda. Porque senão não Pois muda. é, a gente vai chegar nessa parte, porque o intuito dessa live, gente, não é com que os casamentos sejam desfeitos, não é acabar com os relacionamentos, de forma alguma. A nossa função aqui é levar conhecimento para que você possa buscar ajuda e também tentar tratar aí o seu marido, o seu companheiro, a sua companheira, né, a sua mulher, né, para que vocês possam ajustar aí essas questões familiares, né? Inclusive, se já está casada com um paranoide, com transtorno de personalidade paranoide leve, tem como você viver bem com ele. Entendeu? Agora, se for grave, gravíssimo, não tem como, Laura. É impossível, porque Possível. é risco de vida. Estou falando no caso da patologia mesmo, né? Mas quando é leve, dá para mudar um pouco essas Quando eu defesas, dá para se a trazer a pessoa realidade. se dispor a fazer, né, um tratamento, né, com psiquiatra, com Exatamente. terapia. Diminuir um pouco essas desconfianças, que não é pela racionalização. Não adianta você ficar explicando muito que você não fez, que você não teve essa intenção, porque ele vai achar que você teve. Sim, Não tem como. porque ele Né? Mas vive tem outras numa formas. realidade realmente irreal, né? Sim, É isso mesmo, ele vive num mundo que é só dele, que é o mundo da paralelo. desconfiança, de querem me enganar, você está me traindo. Né? É um mundo mesmo. Regiane, a Tainá fez uma observação. Muitas vezes as mulheres acham que vão salvar o homem, né? E que apesar dele ter sido ruim com os relacionamentos antigos, com ela será diferente. Ótimo, isso mesmo. E a mulher fica toda Muito, envaidecida, né? Fala assim, sim. nossa, ele me escolheu, né? Eu sou diferente. Não é, gente, que também, assim, só porque você também não teve um relacionamento bom, que os outros também não serão, Boa né? observação, Laura. No paranoide, ele faz muito isso. Isso foi uma excelente observação. Ele faz, porque como ele tem um controle muito grande, ele é mais presente, ele faz a mulher acreditar que ninguém nesse mundo presta. Por isso que ela afasta da família, ela afasta dos amigos, porque ele vai colocando isso nela. E ela Uhum. acha isso mesmo. Então, se é um namoro, por exemplo, que pode terminar e a pessoa, né, construir outra relação, ela dificilmente ela vai ter outro namorado, porque ela acha que ninguém presta. É como se ela assimilasse isso dele. Uhum. Entendeu? Então, ela não acredita na possibilidade de encontrar alguém que a valorize de verdade, que goste dela, que vá dar a Sim, ela uma segurança. Que é possível, depende da constituição de cada um. sim. Né? Uma pessoa que está nos assistindo falou que tem casos que a própria família é abusiva. Aí, Bom, é daí que sai o paranoide, né? Às vezes a família é abusiva.
Geralmente, paranoide é uma criança que ela foi vítima de muitas críticas e abuso mesmo, assim. Ela foi muito ridicularizada, sofreu esse, vamos dizer assim, muita humilhação na infância, às vezes pelos irmãos, pelos próprios pais. Uhum. Então, quando a família realmente não é saudável, às vezes acontece, né, Laura, assim, de ter uma história de vida muito ruim. Eu já tive a oportunidade de ver assim, histórias terríveis. E a pessoa, por uma graça, né, ela encontra alguém que faz uma função de maternagem, ou que faz um acolhimento. Às vezes uma professora, eu já atendi uma que foi professora, de acolher Sim. um aluno, e ali ela dá um afeto, um amor, e essa pessoa tem um direcionamento diferente. Que se fosse depender só da família, né, o Sim. fim poderia ser trágico. Mas com certeza, a família saudável Então, é é também saudável. muito importante você observar a família, né? Antes de se envolver e mergulhar realmente numa relação, né? Muito importante se observar como que a pessoa trata a família, trata os pais, os irmãos. Verdade. Ô, Laura, recebi uma mensagem aqui para você olhar um comentário da Tainá sobre a Marcela. A Tainá é essa moça que é amiga comum da minha filha e dessa menina que morreu. Estou tentando achar aqui, peraí. Antes da gente encontrar essa mensagem, tem uma outra aqui falando que isso acontece muito. Já vi situações a qual o homem tenta manipular a relação para que estejam iguais no ponto de vista dele, mas na verdade não está. Uhum. Você precisa de uma secretária, Laura, para olhar essas Sim, mensagens. homens narcisistas parecem que seduzem com palavras bonitas, discursos muito bem elaborados, falam bonito e enganam. Sim. Eu achei que a Tainá mandou aqui, Laura. Você acha Marcela era minha que houve? amiga e irmã de coração. Hum, As duas foram, tipo, eram amigas desde pequenininha, eu vi as fotos, sabe? Pois é, uma pena, Tainá, infelizmente, né? Não foi possível, né, salvá-la. E agora é só a justiça mesmo, né, Rejane? Só a justiça. Infelizmente. Rejane, mais alguma consideração que você julga Olha, extremamente não sei importante? como está chegando essas mensagens aqui, Laura, mas lentes, não sei quem é. Exatamente, família é tudo. Tem muitos pais que acabam com os filhos, e isso depois na vida de casado pesa muito. Com certeza. Com certeza. Certeza. Porque a base do relacionamento, né, a base do tipo de apego tá na relação, começa na relação mãe e filho, depois entra o pai, né, num segundo momento. Então, pai, mãe, filho, né, é aí que começa a base vamos dizer assim, do tipo de apego, né, é aí que você Sim, aprende a amar. É muito difícil, né, Laura? Às vezes o pai ou a mãe querem ser super protetores, acaba que vai em excesso, mas quando está tentando acertar, de alguma forma, ainda é sim. bem Já, melhor já do é que a falta, tarde. né? Do que a falta, do que Por faltar. isso que o núcleo familiar, né, gente, independente de qual seja o núcleo, ele é muito importante para a formação da personalidade, né? Daquela criança, daquele adolescente, porque na vida adulta as consequências virão na vida Eu adulta. tenho uma cliente, Laura, que eu ri dela, eu atendo ela bastante tempo. Ela falou assim, Rejane, você é contra a separação? Aí gente, a gente vai amadurecendo com o tempo, né? Muitos anos de clínica. Fala, sou mesmo. Sou mesmo contra a separação. Em qual sentido? Gente, casou, teve filhos, né? Todo casamento você vai se decepcionar em algum momento. Claro que tem situações que são gravíssimas, não tem como, né, Laura? Mas Sim, suportar um pouco as diferenças, a frustração, as isso é decepções, né? natural e Isso é tem que existir, natural, né? mas pensar muito nos filhos, né, Laura? Hoje em dia as pessoas não pensam muito, né? Assim, estou infeliz, vou separar e tal, e aí Sim. a coisa vai. A Eu coisa acho leva a outra, né? que os divórcios eles têm que ocorrer quando realmente acaba o Isso. respeito, né? Acaba a dignidade, e isso afeta os filhos, né? Então, quando os filhos começam a viver num ambiente de violência, Isso. aí sim.
Você tem violência que contra os filhos. você tem que proteger os seus filhos, né? Para que no futuro eles possam assimilar aquilo ali de forma mais apropriada do que ele continuar vivendo num ambiente ali hostil de violência, né? Ô, Laura, pedi para você fixar a, a mãe da Marcela quer ver o livro. Deixa eu só ver aqui. Quem? Eu não Laura, entendi. ô, Laura, não sei por que essas mensagens aparecem para mim e para você. Está aparecendo tanta Sim. mensagem aqui. Sim. Ó, a Tainá colocou, antes de fazer terapia, procurava um homem muito a referência do meu pai, pois meu pai não foi muito presente na minha infância. Assim como o pai da Marcela, procurava alguém para suprir isso. Às Laura, vezes, é a mãe da Marcela que pediu, né, acho que a Tainá, para você deixar fixa a live que ela quer assistir depois. não, a Tá gente vai bom? Esse salvar a live. beijo. Podem ficar tranquilas que nós vamos salvar a live, vai ficar disponível. Respondendo as perguntas sem nem precisar fazer. Regiane sempre respondendo as perguntas. É porque eu estou adiantando, gente, as perguntas. Ô, Laura, desculpa se você não fez as perguntas, mas tem alguma Mas, na pergunta, Laura, verdade, que faltou? a sua fala foi fluindo em tudo que eu ia te perguntar. Então, gente, isso chama experiência, né? Experiência é tudo, né? E doutora Rejane, ela tem autoridade, né? Tendo em vista os anos que ela tem de clínica, né? Então, nada melhor do que a gente estar batendo esse papo aí com uma pessoa especialista, um assunto tão sério e tão importante, né? Para todas as pessoas que sofrem. E você me fez uma pergunta, Laura, era como age o abusador, né? Foi isso que você me fez, não Sim, foi? sim. Eu elenquei Nós aqui, podemos citar em vários exemplos, né, nós Jane? Se citamos você muitos quiser citar exemplos, né? alguns. Coisa que pode prestar atenção, né? Culpar os outros, né, pelas dificuldades que enfrenta, a falta de empatia. Nós já falando disso, o gemelar, né? Esse duplo que o narcisista anseia. Controle e ciúme sem fundamento, tem que prestar atenção. Alta valorização exagerada e mentiras sobre a sua grandiosidade. Pessoa mentiu uma, duas, três vezes, você já levanta uma suspeita, né? Uhum, A falta de respeito pelos limites que você estabelece para manter sua identidade, isso é importante, né? uhum. Vai tentar te fragilizar e tornar mais dependente dele, isso aí o abusador faz. Destrói sua autoestima e boicota conscientemente e inconscientemente seus projetos, né, de projetos de vida mesmo. Né? Ele faz esse Sim, boicote para te deixar mais dependente. Eu acho que era isso, Laura. excelente. É isso. Então, Tá. Rejane, Só para hum, fechar, Laura, o que fazer para sair do relacionamento abusivo? Você me perguntou isso também. Né? Muitas mulheres não sabem que estão em um relacionamento abusivo, elas não percebem isso, então é olhar para si mesmo e detectar se você tem falta de liberdade, de autonomia, se tem que provar o tempo todo que é confiável, se tem que ser igual ao seu parceiro, falta de respeito, agressões físicas e psicológicas, se você se sente insegura e humilhada. É porque eu fui elencando, que eu fui lembrando, uhum. é isso. Né? É isso aí, são os principais, Laura. Tá. Depois também, Rejane, essas observações a gente vai deixar, depois vou fazer uma postagem, a gente pode elencar, né? Para quem depois quiser entrar no feed, né? A gente pode elencar da forma que você classificou aí para facilitar. E para a pessoa não cair em outro relacionamento abusivo, né? Ela tem que ter essa lucidez de, no início, já perceber esses sinais no outro. Né? Como ela já viveu
uma relação abusiva, né, ela não cair em outro relacionamento abusivo. Sinais Né? são Então, os ela tem que. mesmos. Os sinais são os Os mesmos. sinais são os mesmos. Primeira Então, coisa. a primeira coisa que ela tem que fazer é se fortalecer emocionalmente. Não, é não se Como é que ela se encantar, fortalece? Laura. Porque o abusador, ele não chega escrito na testa, sou abusador. Ele vai Não chegar chega como um seduzindo. príncipe, Ele né? vai te idealizar. Ele vai te emprestar um pouquinho do ego dele. Ele vai te colocar num patamar diferenciado. Você vai se sentir tão bem como nunca se sentiu antes. A mulher Então, mais especial do mundo. aí, quando você se sentir muito bem, que ele vai falar o que você quer ouvir, fique atenta. Às vezes o sujeito mais emburrado, que tem algum defeito, que não é aquilo que você imagina, talvez esteja mais dentro da realidade. Sim. Entendeu? Então, a idealização, essa supervalorização no início, você é muito especial para ele. Fique atento. Que a desvalorização vem logo após. E logo depois da Não desvalorização, ela assumir começa. culpa Né? de nada. De nada, nada, Começam nada. as traições, né? São dois sinais que você pode já começar a pensar, né, o que essa pessoa faz te sentir tão bem, provavelmente ela vai te fazer sentir mal depois. Ficar atenta mesmo. Não se iludir tanto. Dá vazão para o amor, porque é gostoso, o encontro amoroso, a paixão é muito grande, mas vê onde é que você está entrando. Sim. Né? Preste atenção. E com calma, né? Com Isso porque eu não cautela. prestei atenção, tá, Laura? Assim, não é que comigo foi diferente, eu tenho todas as coisas, né? Aprendi tudo. Gente, e deixando Não. claro aqui, tá? Deixando claro para quem tem experiência de 25 anos lidando com direito de família, com casos mais complexos. Não existe casamento perfeito, não existe relação perfeita, né? Agora, a partir do momento que o outro deixa você ser o que você quer ser, né? Que o outro te dá liberdade para você se posicionar perante o mundo, né? Para posicionar profissionalmente, perante sua família, perante os seus filhos. Ou seja, ele, de forma alguma, sabota a sua liberdade. Né? Sua liberdade de crença, suas convicções. Então, se você consegue realmente exercer esses direitos que fazem, né, um conjunto, né, que nós chamamos de direitos da personalidade. Que direitos são esses? São direitos na esfera psíquica, na esfera física, né? Ou seja, as minhas crenças também, religiosas, pessoais. Se você consegue ter liberdade, você não vive um relacionamento abusivo. Isso mesmo. Agora, a partir do momento que você é manipulada, né? Que às vezes o abusador, Regiane, eu já ouvi, né, um relato de uma pessoa que o ex-marido, ele nunca falava não de cara, né? Então, assim, quando ele queria sabotar algo, ele falava assim, você não acha que a gente deveria se preservar? Né? Esse se preservar é um momento íntimo, é um momento nosso. É uma forma dele estar te afastando. Sutil. Sutil. A pessoa não percebe, né? Ela não percebe. A pessoa não percebe. Então, às vezes a pessoa vai perceber lá na frente, depois de muito tempo, porque vão vir coisas piores. Porque, né, o relacionamento ele começa a complicar, chega num momento que o abuso passa além do limite do psicológico, ele às vezes chega até no. O psicológico, às vezes, a gente não pode mensurar o que é melhor, o que é pior, né, Regina? Mas o psicológico, ele deixa marcas, assim, muito sérias, né? Muito, Marcas Laura. invisíveis. Eu tive uma cliente que me relatou os abusos que ela sofreu no casamento, e o marido falava assim com ela, eu estou deixando em você marcas invisíveis. Então ele ainda falava isso com ela. Ele atraía, aí ele chegava perto dela e falava assim, olha, eu fiquei com essa pessoa, e mostrava.
porque você é feia. Eu estou com você só por causa do seu dinheiro, da sua posição. E ela custou a sair desse relacionamento, por quê? Porque os pais dela ainda eram vivos e ela teve aquela criação muito machista, né? Aquela criação de que ela não podia separar, não podia se divorciar. E ela esperou o pai e a mãe falecer, e ela já era uma senhora de quase 70, aí que ela conseguiu se livrar desse relacionamento. Então, isso me impactou muito, porque essas marcas invisíveis continuam nela. E talvez ela possa continuar aí fazendo a psicoterapia até o final da vida dela e ela não consiga apagar e cicatrizar essas marcas invisíveis, né? Que a violência psicológica causa. É difícil a gente falar o que pode ser elaborado ou não, sabe, Laura? Apesar de estar com 75 anos, eu ainda acredito que seja possível, sabe? Assim, é claro que aos 75 anos você pode até pensar, né, em outras possibilidades de relacionamento, mas tem como você sublimar também, sabe? Esse amor, esse desejo de ter um amor romântico em outras realizações. Aliás, meu livro é sobre isso, né? Aflições do amor feminino, justamente sobre essa carência afetiva da mulher. Eu super indico, viu, gente? As Aflições do Amor Feminino. É um livro assim, que eu já li várias vezes, mas e toda mulher devia ler esse livro. Essa carência feminina, né, pelo amor, né, o homem como alguém, o amor romântico que vai te dar sentido à vida, é que muitas vezes te coloca numa situação difícil, né? A Tainá, inclusive, falou, né, que muitas mulheres acham que vão salvar o homem, quer dizer, ele foi ruim com outras, mas vai ser bom comigo. O que é isso? Né? É uma projeção também de que comigo vai ser diferente, no amor romântico, comigo ele vai mudar e vai me fazer feliz. Ele vai mudar, eu vou conseguir mudá-lo, né, Rejane? Não vai, dependendo da patologia, você não consegue. Ninguém muda ninguém, a não ser que a pessoa queira, né? Verdade. E dependendo da patologia, como você falou, às vezes nem tem. Agora, no seu escritório, você tem muita experiência de fim de relacionamento, então vai chegar muita história para você, né? Sim. Você direito de família, vai chegar muita história até você, e às vezes até com mais verdades, né, Laura, por causa da situação, assim, com as coisas realmente expostas, né? Sim. Já chegou no limite, né? Quando tem que falar, né? Quando chega aqui no escritório, Rejane, já não tem como mais, né? Porque esse ouve as histórias mais tristes e sem possibilidade de sem possibilidade. A notícia boa é que a 99% dos casos a mulher se recompõe, né? Ela consegue ressignificar a vida, às vezes conseguem novos relacionamentos, né? Um novo relacionamento, porque quando a pessoa chega aqui, ela quer tudo menos um novo relacionamento. Né? Só que depois que passa o luto, depois que passa essa fase, né, mais dessa ressignificação, aí sim ela se abre para uma nova vida. Então eu acho que a gente pode concluir essa live justamente dando uma mensagem de esperança mesmo, né? Ou seja, se você não teve um relacionamento bom, se você foi vítima de um relacionamento abusivo, você pode vir a ter um relacionamento saudável. Basta você prestar atenção nos sinais, você se conhecer. Quando a gente se conhece, a gente não depende tanto do outro para ser feliz, né? A gente não projeta esse amor feminino, né? Porque é justamente isso que trata o seu livro, né? O amor feminino, porque a gente pensa que a felicidade da gente está no outro, né? A felicidade está em outra relação, né? E não, a felicidade, ela tem outras formas, né? A gente busca o significado para a vida da gente em várias coisas, né, Rejane? E não só no outro, né? O outro ele tem que chegar
ele tem que chegar para somar, né? Ele tem que chegar. E eu falo muito isso, sabe, Laura, assim, o amor, né, a busca pelo amor é compreensível, porque ninguém, né, nós não nascemos para ficar sozinhos. Sim. Mas mais do que o amor, né, você tem que prestar atenção no cuidado que o outro tem com você. É esse cuidado que vai garantir, né, que vocês cheguem até o final, né, quem quer ter um casamento para a vida toda, né? É o cuidado que vai preservar essa relação. Cuidado com o outro. Não cuidado com o meu desejo, com o meu querer, com as minhas necessidades. Mas é isso que é lindo no amor, né? O que te faz feliz? Eu quero fazer aquilo que te faz feliz. Sim. Né? É isso aí, Rejane. Rejane, que live maravilhosa, que partilha maravilhosa. Eu espero que todos que estejam, né, nos assistindo, que tenham de alguma forma aprendido muito aí com as suas, né, explicações, principalmente das patologias. Eu queria que você concluísse com uma frase, assim, qual o recado que você gostaria de deixar para as pessoas que vivem ou já viveram ou querem sair de um relacionamento abusivo? Eu gosto muito, você me pegou de surpresa, né, Laura? Eu gosto muito de uma frase de Guimarães Rosa, que chama, né, a vida carece de coragem, né? Então, para viver, a gente tem que ter coragem. Para sair dos relacionamentos abusivos, você tem que ter coragem também. É preciso coragem. Né? E para vir essa coragem, você tem que se fortalecer. E você vai se fortalecer. Aonde você vai se fortalecer? Né? Nas suas relações que te deram segurança. Né? Se você teve pai, mãe, que cuidaram de você a vida inteira, que preocuparam com você a vida inteira, não vai te largar, né, Laura? Eles são bons observadores também, porque tem um olhar de fora, né? Um amigo, uma amiga. Coragem para se encontrar, coragem para se ver, coragem para ver a sua relação, coragem para tomar uma decisão. É difícil, não é fácil. E se amar, né, Rejane? Se amar primeiro, se fortalecer, para depois, né, conseguir amar outras pessoas. Né? Mas esse amor a si mesmo é difícil, né, Laura? Assim, é difícil, assim, você precisa se amar. Às vezes a pessoa não tem esse recurso. Né? Sim. Então, por isso que ela vai procurar em quem a amou. Né? Quem ela sabe que gosta dela de verdade. Me ajuda. Né? O que você está vendo disso? O que você acha da minha relação com fulano? Vamos abrir a relação, né? Ao invés de esconder. Né? Quando, às vezes o abusador ele quer muito ficar escondido, que ninguém saiba de nada. Sim. Não conta para ninguém o que está acontecendo entre a gente. De repente ele está batendo, está humilhando. Sim. E ele faz... Até no caso da pedofilia, né? Não tem aquilo, não conte para ninguém. Né? Na relação de casal também. Né? Então, às vezes a pessoa está tão frágil que ela não vai ter esse amor. Ela não vai ter esse recurso de amar a si mesma. Mas talvez um fio de coragem, que ela busque alguém que possa ajudá-la. Possa ampará-la, que possa dar uma mão para ela. Aí vem o amor. Aí vem o amor. Ela vai receber o amor de alguém e aí ela pode se amar e fazer alguma coisa por ela. Estou meio dramática hoje, né, Laura? Mas é porque a situação para mim é triste. Você está maravilhosa, Rejane. Você está maravilhosa. Eu estou aqui conversando com você, mas meu coração está aberto. Fico realmente. Sim, mas é muito triste a gente ter um caso de um feminicídio de uma pessoa tão, né, tão jovem e assim. Rejane, não tem palavras para agradecer. Essa live é muito importante. Eu espero que várias pessoas assistam. Eu vou deixá-la salva, vou compartilhá-la com você também, para você conseguir colocar no seu Instagram. Vou colocar. E se fez sentido para você que está aí nos assistindo, compartilhe essa live, vamos levar informação, né, às pessoas. Faremos mais, Laura. Né? Faremos mais. Faremos mais. À medida que a demanda for surgindo, a gente vai fazer. Né? A gente vai fazendo. Rejane, muito obrigada, gratidão sempre. Eu te agradeço pelo convite, Laura. Bom?
Então, quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco, que fizeram essas perguntas. Se alguém depois quiser mandar um direct, mandar alguma outra pergunta específica, a gente Fique à vontade. responde. Podem Também ficar à respondo. vontade. Então, boa noite, gente. Um beijo. Beijo para você, Rejane. Um beijo para todos Obrigada. vocês. Tchau, Laura. Tchau.